Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 40. 6 mentiras da Igreja Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que prossigamos, buscando discernimento da Tua Palavra, para não sermos enganados com as mentiras que existem por aí. Eu oro em nome de Jesus, amém. Hoje no Brasil estamos vivendo um crescimento exponencial do número de evangélicos. Já somos mais de 50 milhões de evangélicos em nossa nação. Porém, esse número expressivo não mostra em nada o crescimento de um grande avivamento. Vamos fazer alguns testes aqui para percebermos se o que cresce no Brasil é realmente o Evangelho de Jesus. Vamos às 7 mentiras da Igreja Moderna. Primeira, todos os pecados são iguais perante Deus. Esta mentira é grotesca e também muito séria, mas vamos analisar à luz da Palavra de Deus que existem sim pecados diferentes uns dos outros perante Deus. De Jesus a Pilatos, João, capítulo 19, versos 11. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A Bíblia fala de pecados que são para a morte e outros não. 1 de João, capítulo 5, versos 16. Julgamentos mais severos que outros, Lucas, capítulo 12, versos 47. Maior rigor no julgamento dos que ensinam, Tiago, capítulo 3, versos 1. Maior punição, Mateus, capítulo 11, versos 20 a 24. Maior consequência para aqueles que pecam intencionalmente, Levítico, capítulo 4, versos 1. Grande punição para os abusos de crianças, Mateus, capítulo 18, verso 6. Julgamento duplo para as pessoas religiosas que têm mais justiça própria para si do que para os pecadores, Mateus, capítulo 10, versos 15 e 23, versos 15. Lucas, capítulo 12, versos 48 diz: Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se este princípio, como já dissemos, pode ser ligado a Romanos capítulo 2, versos 12, poderíamos afirmar que haverá graus de punição para os perdidos. Quem teve muitas oportunidades terá castigo mais severo, quem teve poucas, castigo menos severo, e quem não teve nenhuma, castigo ainda mais brando. Maior rigor para essa geração do que para Sodoma, Mateus capítulo 10, versos 15, Lucas capítulo 10, do versos 10 ao 12. Como Deus via cada pecado e suas punições separadas, Levítico capítulo 21, versos 7 a 22. A graça não mudou Deus. Eu, o Senhor, não mudo. A graça trouxe apenas benevolência, mas não irá aplacar o dia do juízo. Segunda, posso fazer o que eu quiser, é só pedir perdão depois. Aquele que diz posso fazer o que eu quiser porque o sangue de Jesus me purifica é pior que o católico que diz basta pedir perdão. O sangue de Jesus não é provisão para você praticar o pecado. Quando você usa da graça de Deus desse jeito, isso é chamado de rebelião. Hebreus capítulo 10, versos 26. O sangue de Jesus não é um aerosol que passa e limpa o pecado. O Espírito da graça é: você pecou, era ignorante, mas entregou sua alma a Jesus e foi perdoado. Ultrajar o Espírito da graça é abusar da misericórdia e da graça de Deus. Não premedite o erro, afaste-se daquele que o faz pecar, que o leva a lugares que um filho de Deus não deve ir. Já aprendemos que pedir perdão não traz perdão, arrepender-se traz perdão. O simples ato de pedir perdão não quer dizer nada se o coração está frio e sem arrependimento para o ato. Terceira, a hipergraça. Existem aqui alguns pontos e que quero destacá-los didaticamente com você sobre a hipergraça. Este ensinamento da hipergraça é epidêmico. Entrou sorrateiramente sem ser percebido e ficou suas raízes como erva daninha. Fácil de se arraigar e difícil de arrancar dos crentes. Pessoalmente tenho tratado com muitos jovens que antes viviam no fogo de Deus e
Ou caíram ou se desviaram do pensamento de Deus. Em vez de buscarem a Deus, estão festejando esta imerecida liberdade. Se não for atacada e extirpada, se espalhará nas futuras gerações, formando uma geração de crentes morna espiritualmente porque trocou sua paixão por veneno. É triste dizer que muitos pregadores dessa graça barata vivem em pecado e aliviam sua consciência pregando a respeito de um Deus amoroso, que a todos ama e que nunca condena. Pregam sobre um Deus que não os julgará por sua conduta. Judas confrontou os falsos mestres que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Está lá em Judas capítulo 4. Uma versão bíblica fala em licença para a prática da imoralidade. Nem todo pregador da hipergraça tenta achar um jeito de justificar seu pecado. Alguns realmente amam a Cristo, mas pregam a verdade mesclada com erros. Inegavelmente, falam verdades gloriosas sobre Deus, mas falam da maneira tão exagerada que anulam as advertências divinas, a ponto de afirmarem que as palavras de Jesus não se aplicam aos crentes da nova aliança. Esses pregadores da graça barata corretamente enfatiza que somos salvos pela graça e não por obras. Efésios capítulo 2, versos número 8 a 9. Que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, de 6 a 8. Que somos agora santificados em Cristo. 1 de Coríntios capítulo 1, versos 2. Que o amor de Deus por nós não é baseado em nosso comportamento. Romanos 5, do 9 ao 10. Que começando no Espírito nossa perfeição não é alcançada por esforços humanos e que agora somos filhos e filhas de Deus, herdeiros com Jesus. Romanos 8, do versos 15 ao 17 e mais. No entanto, ignoram um monte de textos bíblicos verdadeiros e tiram conclusões teológicas erradas. Por exemplo, ensinam corretamente que Cristo morreu por nossos pecados, passado, presente e futuro, mas concluem erroneamente que, como crentes, não mais precisamos lidar com o pecado. Nem é preciso haver confissão e arrependimento e que o Espírito Santo não precisa nos convencer de pecado. Você já deve estar cansado de saber de mais de um irmão que se desviou. Examine o trajeto desse crente e verá que ele tinha permissão para pecar, devido à maravilhosa liberdade da graça que prende as pessoas ao humanismo. A hipergraça é uma visão exagerada da graça de Deus. O que devemos fazer? Devemos honestamente listar os ensinamentos de todos os pregadores, incluindo os meus ensinos, conferindo-os com a palavra. Por que temos tanto medo de confrontar as falácias dessa ímpia geração? Quarta, devemos pregar mais o amor de Deus e não o inferno. Nada é mais questionador da palavra de Deus do que o tema do inferno e da condenação eterna. Pelo fato de pregarmos um evangelho desequilibrado, enfatizando o amor de Deus e ignorando sua ira, enfatizando sua misericórdia e ignorando sua justiça, não existe mais espaço para o inferno nem para o juízo final em nossa teologia. Porque Jesus usou uma linguagem forte para falar do fogo do inferno sobre as pessoas chorando, gemendo e rangendo os dentes? Veja lá em Mateus, no capítulo 8, versos 12. E por que ensinou que convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno? Mateus, capítulo 5, versos 29. E por que outros escritores do Novo Testamento alertaram-nos repetidamente a respeito da ira vindoura? Efésios, capítulo 5, do versos 1 ao 6. Uma coisa é ficar debatendo a natureza exata do juízo final que aguarda os que rejeitam o Evangelho. E outra coisa é eliminar ou ignorar esse ensinamento. Qualquer tentativa de debater e tentar eliminar a natureza do juízo final, a questão permanece. O juízo é iminente, irreversível, tremendo e de consequências eternas. Apocalipse, capítulo 20, do versos 11 ao 15, claramente adverte a respeito do grande trono do juízo. No entanto, mestres modernos tentam eliminar esse grande dia. O resultado será devastador. Uau! Glória a Deus! Que você possa ouvir mais de uma vez a leitura de hoje. Que você possa meditar nestas verdades baseadas no conhecimento e na busca da palavra. E que possamos entender que é preciso conhecer mais de Jesus, mais do Evangelho, porque Jesus veio cumprir toda a lei. E nós só podemos ter redenção e salvação através do sacrifício de Jesus. Precisamos mergulhar em Deus para entender que o Evangelho é mais que mera superficialidade,
Precisamos entender que evangelho é discipulado, é ser parecido com Jesus, é carregar a cruz e seguir aos passos do Mestre. Ninguém diz que é fácil, e não é. Se te disseram, mentiram. O caminho é estreito, é apertado, mas a recompensa é uma vida eterna, ao lado do grande Eu Sou. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.